Você costuma se preocupar demais com a opinião dos outros? Ou então você já deixou de fazer alguma coisa por se preocupar com o que as outras pessoas iriam dizer? Se isso já aconteceu com você, eu preciso te dizer que você não é o único. E também que existe até uma explicação científica para essa atitude. Ficou curioso? Então me acompanha até o final desse vídeo, que além de te dar essas explicações, eu vou trazer também para você 3 dicas para você começar a mudar essa sua forma de pensar. Esse é o Aline Responde de hoje. Eu sou a psicóloga Aline Bedin, é o episódio de número 14 e a pergunta que eu tenho para responder hoje é: como faço para me importar menos com a opinião dos outros? E antes de eu trazer para você as dicas, eu quero te explicar então um pouco de onde surgiu essa necessidade de se preocupar com a opinião dos outros. E para isso, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, lá para a época em que a humanidade vivia como nômade. Porque sim, assim como a ansiedade veio dessa época, ainda tem resquícios dessa época, a preocupação com o que as outras pessoas vão dizer também tem resquícios dessa época. Nessa época, havia o risco real de você ser devorado por qualquer animal selvagem que estivesse por aí. E a chance de você sobreviver estando em grupo era muito maior do que você sobreviver estando sozinho. Então, se a gente for comparar o ser humano com um animal selvagem, mesmo que seja de médio porte, né, e colocar eles cara a cara aí um de frente para o outro, o ser humano ele sempre vai sair em desvantagem porque ele é mais fraco, ele é um animal mais fraco do que um animal selvagem. Então, quando ele está em grupo, essa chance de sobreviver aumenta, porque o grupo ganha força. Então, lá naquela época, viver em grupo era imprescindível, fazia parte da sobrevivência. E para você viver em um grupo, você precisava ser aceito nesse grupo. Você precisava andar conforme as normas e conforme as regras desse grupo. Então, você basicamente tinha sim que se importar com a opinião dos outros. Se importar com essa opinião era uma questão de sobrevivência. O que acontece é que lá naquela época, os grupos, tinham em média 30, 40 pessoas, grupos maiores, grupos grandes, tinham no máximo 150 pessoas. Então você nascia em um grupo, você pertencia a esse grupo, você precisava se importar com esse grupo, se importar com a opinião desse grupo, mas você nascia e você morria nesse grupo. E você conhecia todas as pessoas ao seu redor. Então fazia todo sentido, nessa época, haver essa preocupação. Um pouco diferente de hoje, em que a gente, ao longo da vida, participa de vários grupos diferentes. E muitas vezes a gente nem conhece todas as pessoas que fazem parte desse grupo. Então, pense, por exemplo, na sua cidade. Você não conhece todas as pessoas que moram na mesma cidade que você. Então, esse é um exemplo, e muitas vezes você acaba se preocupando com a opinião dessas pessoas que você nem conhece. E aí, se a gente traz essa realidade para o âmbito da internet, isso fica pior ainda, porque tem mais pessoas que você talvez conhece menos ainda, e ainda assim você se preocupa com a opinião dessas pessoas, com a opinião dessas pessoas que são desconhecidas, que na verdade elas não têm nenhum papel relevante na sua vida. Então lá atrás fazia muito sentido essa preocupação. Só que hoje ela já não é mais tão adaptativa quanto era. Então, talvez seja interessante começar a mudar essa perspectiva, mudar esse pensamento. E é por isso que eu vou te trazer então algumas dicas hoje de como você pode fazer isso. E a primeira dica é para que você perceba, que você comece a perceber quando essa situação está te incomodando, que você comece a perceber o quando você fica preocupado com a opinião dos outros. Então tem uma determinada situação lá e você está preocupado, e você começa a se importar muito com a opinião dos outros, opa, você está percebendo que está
que está preocupado. Esse é o primeiro passo. Depois que você percebeu essa preocupação, é interessante que você se faça alguns questionamentos. Será que a opinião dessa pessoa, ela é realmente relevante para mim? Será que essa pessoa é relevante na minha vida? E a opinião dela, por pior que seja, por mais negativa que seja, vai causar um estrago muito grande na minha vida? Qual que é o pior que pode acontecer? E acontecendo esse pior, de que forma eu consigo resolver? Então, depois de você fazer esses questionamentos, você consegue avaliar se realmente vale a pena você se preocupar com a opinião dessa pessoa ou desse grupo de pessoas. E aí, se você julgar que não vale a pena se preocupar, você faz o que tem que fazer e pronto. E a segunda dica é para você pensar em uma situação que aconteceu na sua vida há 5 anos atrás. Uma situação que lhe incomodou bastante, que você se preocupou demais com a opinião das pessoas. Eu quero que você tente lembrar agora detalhes dessa situação. Quem eram essas pessoas? Qual é a fisionomia dessas pessoas? O que elas falaram na época? Conseguiu lembrar de alguma coisa? Eu imagino que você provavelmente não lembrou. E sabe o que isso te mostra? Isso te mostra que as tuas preocupações de hoje, daqui a 5 anos, não vão fazer a menor diferença na tua vida. Assim como essa de 5 anos atrás não está fazendo diferença hoje. E a terceira dica é para que você se conheça e se dê bem contigo mesmo. Então, busque autoconhecimento, busque estar bem com a sua companhia, porque no final das contas, a única pessoa que vai estar contigo todos os momentos é você mesma. E aí, quando você aprende a gostar da sua companhia, quando você está de bem com a pessoa que você é, quando você se conhece, você deixa de se importar com a opinião das outras pessoas, porque você sabe exatamente o que você quer, você sabe exatamente quem você é, e aí a opinião das pessoas deixa de fazer sentido, deixa de ter importância. E na verdade eu acredito que esse é o grande segredo para você parar de se preocupar com a opinião das outras pessoas. Então busque sim esse autoconhecimento, busque estar de bem contigo mesmo, que assim você vai deixar de se importar com a opinião das outras pessoas. E esse foi o Aline Responde de hoje. Eu espero que ele tenha servido para você mudar um pouquinho a sua percepção acerca da opinião das outras pessoas. E eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse vídeo. Então, se você puder, deixa o seu comentário, me conta o que você achou disso tudo. Se você não quiser deixar nos comentários, pode mandar no direct também. Eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião. E também, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria que eu respondesse especialmente para você, deixa nos comentários, manda no direct, que na próxima terça-feira eu respondo essa pergunta especialmente para você.